do Kubrick, é um livro lindíssimo. E transformaram isso em jornadas bem... palpáveis, óbvias, bem óbvias, assim. Se você for ver qualquer filme de Hollywood, ele vai seguir esse espaço da jornada do herói, que é basicamente um cara... Harry Potter, entendeu? Harry Potter segue direitinho também. É um cara que nasce, em geral, com uma marca, né? O Harry Potter é esse o caso, mas... Ou o Luke Skywalker, ele vai ter uma missão, num determinado momento ele vai ter o chamado dessa missão, ele vai negar esse chamado, aí finalmente ele vai, o chamado em geral de uma missão que ele tem que fazer alguma coisa pelo povo dele, né? Então ele tem que fazer uma jornada mesmo, percorrer, uma coisa, buscar alguma coisa que é o elixir, ou que é alguma sabedoria, aí ele vai ter esses percalços, ele vai ter um momento que é mais... Que é aquele momento no filme que tudo caga. Aquele momento que o Jonas vai pra dentro da baleia, né? Esse momento denso da história, esse momento difícil, onde tem um negócio aí que ele desiste de tudo, aí tem a redenção dele, tem a volta por cima, que é aquele momento no Harry Potter que ele morre e vai conversar com o Dumbledore, é esse momento. E ele tem essa volta por cima e consegue vencer o vilão, ou matar o que ele tem que fazer, ou pegar a pena do rabo do ganso, da onde, não sei, acho que geral não é ganso, geral é gavião, uma coisa assim, né? Ou matar um dragão, matar uma serpente, ou matar alguma coisa, e trazer esse conhecimento pro povo dele. Sempre me pergunto que histórias vêm depois disso, né? O que aquele povo fez com esse conhecimento? Que talvez seja a história do pós-patriarcado, assim. Então, basicamente, se você não tem uma vida cheia de façanhas, você acha que é uma vida em vão, uma vida vazia. Se você não consegue superar um obstáculo, ou se você tá vivendo um momento na sua vida que não cabe naquela trajetória, você fica fazendo, às vezes eu vejo uma forçação de barra das pessoas tentarem se encaixar. Ah, eu estou naquele momento da jornada que não sei o quê. E às vezes, bicho, você nem tá na jornada, entendeu? A jornada tá aqui, você tá correndo ali do lado, o negócio é outro. E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo inaugura uma nova playlist do meu canal, espero que vocês gostem. Se não gostarem também, paciência, basta não assistir na hora que sair nela. E basicamente nessa playlist eu vou fazer narrativas, eu vou contar a vida de pessoas que eu conheci ou não e que impactaram de alguma forma a minha vida, embora elas não sejam histórias de super-herói. Porque eu trabalho muito com adolescentes e eu percebo que uma das maiores causas de angústia nos adolescentes hoje é que eles não têm uma história de super-herói. Então, assim, assistam o vídeo dessa menina aqui. Eu assisto na velocidade 2.0, 2.2, porque assim me dá um dinamismo e eu absorvo no ritmo em que eu estou interessado. Se você achar que tudo aqui fluiu muito rápido, assista mais devagar, reflita, pense. E pare para pensar no quanto você, a vida inteira, principalmente você adolescente e jovem adulto também, o quanto você, a vida inteira, ficou absorvendo coisas de narrativas perfeitas a partir de um único protagonista, de um único ponto de vista. É o Frodo, é o Harry Potter, é o Luke Skywalker, é a nova Jedi agora. Então, as pessoas elas precisam vencer na narrativa da vida delas, nem que para isso elas tenham que morrer. Isso não é uma crítica a esse seriado, porque eu nem terminei de assistir, eu comecei agora. Mas, assim, o quanto você precisa ser bem-sucedido na história da sua vida, o quanto a sua vida tem que ser impactante. E eu vejo muita gente que acha que tem depressão. Depressão é diferente de tristeza, é uma doença. E tem muita gente que acha que tem essa doença, ou às vezes acaba literalmente desenvolvendo essa doença porque não acha que tem uma vida que tem propósito, que tem significado, que vale a pena, porque não tem uma história que se parece com a de alguém de um seriado norte-americano ou de um filme de super-herói. Então, gente, existem muito mais histórias comuns de vida do que histórias notáveis que viram um seriado. E entender as diferentes narrativas e conseguir narrar a vida de pessoas reais é muito importante, e absorver conhecimento dessas narrativas reais também é muito importante, porque senão você começa a achar que a realidade é essa coisa fantasiosa de Hollywood, que é essa coisa fantasiosa dos animes. O que eu vou fazer? Basicamente eu vou começar a contar histórias de vida da maneira que eu as enxergo, para que você comece a contar a história das vidas das pessoas que você conhece também à sua maneira. Se isso um dia vai servir para alguma coisa na sua vida, se isso vai alterar a maneira como você percebe o mundo, se isso vai melhorar as suas redações, eu não sei. Eu só espero que seja útil e eu vou transmitir determinadas histórias como elas foram para mim, ok? A ideia dessa playlist ela começou com a percepção que eu tenho do quantas pessoas gostam de narrativas de vida, e quando eu faço posts como esse, onde eu conto a história da vida das pessoas. E não são super-heróis, não são as pessoas que vão para Forbes, que vão para os jornais, não são os Steve Jobs, são pessoas comuns, e aí você começa a ver o quão rica a história de vida delas é. Você pega um senhorzinho desse que vende cachorro-quente, às vezes você senta e cria intimidade e ouve a história da vida dessa pessoa, você sempre tem o que aprender e você sempre tem lições que você consegue carregar para a vida, que te impressionam muito. E assim, para mim é muito gostoso, para mim foi muito importante chegar em São Paulo e começar a escutar essas histórias de vida, porque eu passei muito tempo fora. Então, quando eu cheguei, 10 anos depois de ter ido para o Japão, eu voltei para cá, não conhecia ninguém. Quando eu voltei para minha cidade, as pessoas tinham mudado, a cidade tinha mudado, eu tinha mudado. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha essa coisa que talvez você tenha de ir na padaria e encontrar sempre a mesma pessoa empacotando seu pão e te atendendo no caixa, de pegar o ônibus e encontrar pessoas conhecidas com quem você vai, né, seguir o seu trajeto. Mesmo que você não converse com ela, você tem identificação com essas pessoas.
E eu carecia muito dessas referências e assim, uma coisa que eu sempre gostei foi de escutar a história da vida das pessoas. Hoje eu vou contar a história de um outro cara, não esse daqui, e esse cara ele chama Francisco. E foi muito engraçado como eu conheci e como eu tive a oportunidade de escutar a história da vida dele. Hoje está chovendo e talvez por isso eu tenha lembrado dele, porque quando eu cheguei eu voltei para o Brasil e falei, olha, eu vou começar a dar aula de inglês para ver, né, para levantar uma grana e ver o que é que eu vou fazer da vida, que faculdade eu vou fazer, onde é que eu vou conseguir emprego. Essas aulas começaram a dar muito certo e eu comecei a ter muitos alunos na mesma empresa. E aí eu vi que meio que eu estava no caminho certo e que eu tinha que me especializar nisso. Tava ganhando muita grana e assim, eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia e, e embora eu tivesse ganhando dinheiro, eu ainda estava meio perdido porque eu não tinha criado esses vínculos. Então todo mundo com quem eu conversava eram alunos que estavam se tornando amigos, mas ainda assim eram alunos e eu precisava ter uma relação profissional com eles. E o meu lado pessoal, de amizade, de contato do dia a dia, isso eu não tinha tão desenvolvido ainda. Então eu estava ganhando grana, mas ficava pensando o que eu estou fazendo aqui. Eu não gosto dessa cidade, essa cidade é caótica, eu não consigo levar uma vida no ritmo que eu gostaria. E estava trabalhando com muitas pessoas que eram escravas da vida corporativa e que viviam seus próprios problemas, e aí eu acabava vivendo os problemas delas e abraçando coisas que na verdade não eram problemas que não eram nem meus. Nesse meio em que você começa a dar aula para gerentes, para diretores que têm inúmeros conflitos de não conseguir trabalharem com os seus times, de verem que estão ganhando muito dinheiro, mas são escravizados e não conseguem fazer nada além de trabalhar e trabalham muito sob pressão, eu comecei a perceber o quanto determinadas pessoas que trabalhavam com muito menos e que ganhavam muito menos eram muito mais felizes. Não que assim eu tenha demorado tanto tempo para perceber isso, porque na época eu já tinha uns 30 anos. Mas aquilo começou a ficar muito tangível, porque queira ou não, quando você está fora dessa vida corporativa, fora dos ambientes em que a gente considera que são os de sucesso, porque você olha para uma grande empresa e fala, meu, o cara que trabalha nessa Big Four, o cara que trabalha nessa empresa e que ocupa determinado cargo, esse cara é um vencedor, esse cara é feliz, esse cara é sortudo, e puta que bosta que eu não tenho oportunidade de estar no lugar dele. E você não percebe que por mais que você suba, por mais que você galgue degraus, por mais que você ganhe muita grana, sempre vai ter alguma coisa que vai te faltar. E geralmente as coisas que mais faltam são aquelas mais gratuitas. Então são coisas que o dinheiro literalmente não compra. Isso parece desculpa de pobre, mas você conversa com caras que têm muita grana e eles têm, muitas vezes, é muito comum você encontrar muitos vazios que não custam dinheiro e que mesmo assim a pessoa não consegue encontrar. E eu tenho várias narrativas e várias histórias de pessoas que são desse mundo corporativo, mas eu quero contar a história de um cara que eu conheci numa estação de trem, e foi um dos contatos mais transformadores que eu já tive. Tava chovendo, eu tava indo pra aula e nesse dia eu tava indo de trem. E eu teria uma aula meio-dia e depois teria uma aula 1 hora. E aí eu tava chegando, era umas 15 pro meio-dia, chegando na estação da Vila Olímpia, e aí, assim, uma chuva torrencial, muito mais forte do que essa chuva que tá rolando hoje aqui. Embora eu tivesse guarda-chuva, não fazia sentido eu andar até a empresa. E aí me tocou o telefone e a minha aluna do meio-dia, que era gerente do departamento dela, falou, olha, Fausto, eu estou entrando numa reunião agora, eu não vou poder fazer a aula. Sinto muito. Não fazia sentido eu ir para casa porque eu teria aula 1 da tarde, e não fazia sentido eu ter pressa para chegar na empresa, porque, cara, estava chovendo muito forte e ia ter que esperar 1 hora lá. O que eu fiz? Tem a plataforma lá da Estação Vila Olímpia e eu sentei num daqueles bancos lá para esperar a chuva passar, ou para pelo menos ficar mais perto da 1 hora quando eu teria que estar na empresa dando aula. E aí, assim que eu sentei no banco, virou um senhor muito sorridente, muito de bem com a vida, e falou, ei, que tempo bom. e fazendo piada com a chuva. E assim, era um dia em que eu estava me sentindo miserável, porque embora eu tivesse ganhando relativamente bem, em 2010 eu estava ganhando alguma coisa entre 10 e 12, 13 mil. Meu, para mim, que tinha acabado de chegar do Japão, para a realidade do Brasil, e para quem tinha chegado sem diploma nenhum, e sem base nenhuma, e sem contato nenhum, tirando a Vanessa, que me arrumou meu primeiro aluno, querida amiga, assim, eu não tinha do que reclamar. Eu estava construindo a minha vida, estava ganhando grana muito rápido, mas eu estava com um vazio muito grande de não conseguir me encaixar na cidade, de não conseguir recompor a minha rede social.
Porque todas as pessoas com quem eu conversava, de novo, falando, repetindo, eram meus alunos. E, meu, eu não tava nem um pouco afim de conversar com esse cara. E aí eu olhei pra ele, dei um sorrisinho sem graça e virei e voltei pro meu mundo. E aí o cara continuou puxando assunto, insistindo em puxar assunto e com muita animação. Ele falou, tem que esperar meu filho sair do trabalho aqui pra eu poder ir embora com ele. Mas de uma simpatia muito grande. E aí, assim, como eu tava com o telefone prestes a acabar a bateria e tava sem muito o que fazer, eu decidi abrir espaço e comecei a conversar com esse cara. Bom, e agora resumindo toda essa história, para não ficar falando, né, para não ficar narrando o diálogo que eu tive com ele, a história desse cara é o seguinte: ele foi motorista de ônibus, ele tinha por volta de 55 anos, era alguma coisa entre 55 e 60 que eu não lembro exatamente agora. E esse cara, ele tinha sido motorista de ônibus durante muito tempo e aí ele teve problemas de vista. Uma das córneas dele descolou e ele perdeu completamente a visão. E a outra já tinha passado por 2 cirurgias, tentando impedir que isso também acontecesse, mas mesmo assim ele tinha 30% da visão dele. Então imagina você sem um olho e o outro enxergando só 30% do que poderia, não adiantando você usar um óculos, porque não se trata de miopia, não se trata de hipermetropia, era descolamento mesmo e ele estava perdendo visão e não conseguia enxergar muito bem. Quando ele teve esse problema de saúde, ele deixou de ser motorista de ônibus e passou a ser o porteiro da garagem dos ônibus, da rede local que ele dirigia. E mesmo não podendo mais trabalhar como porteiro do lugar, porque ele simplesmente não enxergava e não conseguia notar o código, o número dos ônibus que chegavam e saíam, ele foi afastado pelo INSS. Esse cara morava, que ele me disse, a 1h30 saindo a partir de Armador Bueno. Então, assim, nós estávamos na Vila Olímpia. Para você chegar em Armador Bueno, quem conhece, quem mora perto, me diga aí quanto tempo dá da Vila Olímpia até Armador Bueno, porque eu não sei. Mas você precisa vir até Presidente Altino, depois trocar e ir até o final, até Itapevi. Em Itapevi você troca de linha, vai muito mais longe ainda, e aí quando você chega lá no final, você ainda tem que pegar um outro ônibus para chegar finalmente, para finalmente ir para casa lá do seu Francisco e chegar onde ele morava. O cara, ele me disse que esse trajeto levava 3h30 para ele chegar lá. 3h30. Agora, vamos entender por que é que ele estava lá. Esse cara me disse, eu tenho que esperar o meu filho sair, e começou a me contar histórias lindas dos filhos dele. Ele tinha na época um filho de 21 anos, então se nós estamos em... Você tem que somar 7 a isso, porque essa história foi em 2010, tá? Na época o filho dele mais velho tinha 21 anos e já era motorista de ônibus. Minto. Ele era cobrador de ônibus e estava tentando tirar a carteira para motorista, mas estava indo muito bem nesse processo e ele estava muito animado que o filho dele mais velho estava no processo de passar de cobrador para motorista. O filho do meio dele tinha acabado de arrumar um emprego de repositor de supermercado e ele tinha um filho mais novo que estava agora com 18 anos e ele tinha um filho mais novo de 15 anos que estava indo para a escola. Ele me disse, e ele me contava com uma alegria assim, transbordante, que o filho dele tinha arrumado um emprego de repositor no supermercado e que era ali perto. E ele estava lá esperando o filho dele sair, e era pouco antes do meio-dia, e aí assim, por volta do meio-dia a gente já tinha conversado um pouco, e aí eu perguntei para ele, que hora que seu filho sai do supermercado? E ele falou 6 da tarde. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu falei, cara, como assim você está esperando seu filho sair às 6 da tarde para ir embora com ele? E resumindo toda a história, porque foi uma coisa que me emocionou bastante. O filho dele tinha acabado de arrumar um emprego de repositor, ele ia ganhar R$ 800 na época, em 2010, e ele não tinha... E ele recebia vale transporte e vale alimentação. O seu Francisco, por ter a vista quase perdida, ele precisava fazer tratamento e ele tinha uma carteirinha de transporte especial que fazia com que ele pudesse utilizar os meios de transporte de graça, e isso dava a ele um direito a um acompanhante. E aí todos os dias, a gente estava na segunda semana, o seu Francisco ele saía da casa dele junto com o filho e fazia todo esse trajeto de 3h30 para o filho dele começar a trabalhar às 9 da manhã. Ele tinha que sair de casa
façam o cálculo proporcional, 5 e meia da manhã, e ele vinha até aqui, e ele esperava que o filho dele saísse às 6 da tarde, e ele ia embora com o filho dele. Tudo isso para economizar R$ 11 da passagem do filho. Na época, a somatória da passagem da CPTM, mais o ônibus que ele pegaria, né, numa viagem de ida e volta, a economia diária era de R$ 11. E ele não voltava para casa, primeiro porque não valia a pena, primeiro porque ele levaria 7 horas para ir e voltar, e segundo para não despertar suspeitas. E ele fazia isso porque o dinheiro economizado pelo filho, os R$ 11 diários, que dariam 200 e poucos reais por mês, eram extremamente relevantes no orçamento da família. E isso foi numa época em que para ganhar R$ 11 eu precisava trabalhar, sei lá, menos de 8 minutos. Era uma época em que eu conseguia em cerca de 2 ou 3 horas o que ele, seu Francisco, levava um mês inteiro para economizar. Ele levava uma marmita da casa dele e ele comia dentro da estação, e às vezes ele saía da estação e voltava. E andava nos arredores da Vila Olímpia, e ele gostava muito do Parque do Povo, que ficava ali perto, que era um lugar que ele podia ir. Mas ele não ia porque o sol, sem proteção, não fazia muito bem para a vista dele. E aí eu comecei a ver o quanto o nível de dificuldade que esse cara já deve ter passado na vida, e o quanto ele... E o quanto a coisa precisava ser ruim para que passasse a ser considerado por ele como um problema de verdade. E o quanto uma vida de dificuldade, o quanto uma vida de privações fazia com que cada pequena vitória fosse extremamente relevante, e o quanto o filho dele mais velho e o filho do meio tinham deixado de ser preocupações e passaram a ser arrimos para a família dele. E aí, num determinado momento, eu comecei a pensar o quanto eu estava insatisfeito com a minha própria vida, e o quanto a minha vida estava boa, e o quanto a felicidade ela não depende dessas escalas que a gente considera de sucesso. A gente vive achando que a nossa narrativa ela tem que passar por determinados milestones, são marcos importantes. Então você acha que você tem que se graduar na faculdade, você tem que fazer um estágio legal, você tem que conhecer alguém legal, você tem que casar, você tem que ter filhos, e aí você tem que ser promovido, e a sua vida vai sendo baseada nesses passos. E você tem muita gente que não está correndo nessa direção e não está conseguindo cumprir esses checklists. E ainda assim tem narrativas de história fantásticas, porque esse cara ele tinha histórias muito bonitas para me contar a respeito da família dele. E aí num determinado momento eu falei, cara, você deve ser muito feliz, você deve ter muito orgulho de ver os seus 2 filhos, os seus 3 filhos praticamente muito bem encaminhados. Porque você deve ter feito um sacrifício muito grande para eles não se perderem por outros caminhos. E aí ele abriu um sorriso de contentamento que era mais genuíno do que o de qualquer outra pessoa para quem eu trabalhasse naquela época. E aí ele me disse a frase que me tocou muito. Ele falou, olha, eu sempre falo para os meus filhos, a gente não tem carro, a gente não tem avião, mas comida e união nunca falta na nossa mesa. E agora eu tô emocionado de lembrar disso, mas no momento em que ele me disse isso, eu chorei. Porque quando eu paro para pensar na complexidade que são as relações familiares, e no que a gente se sacrifica para conseguir na vida, para às vezes suprir essas necessidades básicas de arrimo emocional familiar, são vitórias que você pode até conquistar, mas elas podem não suprir aquilo que você está buscando de verdade. E é engraçado, porque essa história foi uma das mais marcantes na minha vida, e eu já contei essa história e já também marquei de tabela a vida de muita gente. Assim, o São Francisco ele já mudou e já transformou de tabela a vida de muita gente que ouviu eu contando a história dele. E para outras determinadas pessoas que viviam uma vida muito similar à dele, essa história era de fracasso. Porque quando eu falei... Eu lembro uma vez que eu estava contando essa história para uma menina que eu conheci, e era uma menina muito ambiciosa e muito trabalhadora.
E quando eu contei a história dele, e quando eu cheguei nesse final que eu adoro tanto, dessa frase que ele me disse que me marcou bastante, ela olhou com uma cara de desprezo para a ideia e falou: é um conformado. É um conformado que aceitou o estado de pobreza dele e nunca vai passar daquilo. Eu não sou conformada, eu quero mais. E aí eu tomei outra lição de vida. Que na verdade o valor que as pessoas enxergam na narrativa delas e o valor que a gente enxerga na narrativa das pessoas são valores exclusivamente delas e nossos. Ou seja, eu enxergo na vida do seu Francisco um valor imenso que eu não enxergo na vida de muitos alunos e clientes ricos que eu tenho. E outras pessoas que analisam essa mesma vida podem não enxergar valor nenhum, pelo contrário, podem encontrar motivos para demérito, para sentir desprezo, porque aquela narrativa daquela pessoa, para ela não faz o menor sentido e não é o que ela almeja e não cria referência positiva nenhuma na vida dela. E a mensagem que eu quero deixar para vocês desse vídeo e de todos os outros que virão, de todas as outras histórias que eu quero contar, faça a sua narrativa e encontre um valor na sua narrativa que seja seu. Não desperdice a dádiva da vida e a oportunidade que você tem de viver a sua vida do seu jeito só porque outras pessoas esperam que você viva de uma maneira diferente. Se o seu Francisco ele quisesse uma casa maior e um carro melhor só porque a Cristiane não via na vida dele valor nenhum, talvez ele não fosse tão feliz quanto ele era quando eu o conheci. Pensem nisso, eu espero que essas histórias sejam relevantes, porque pelo menos para mim são. E se vocês quiserem compartilhar histórias de vida, eu estou sempre muito disposto a ouvir. Eu gosto muito, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Grande abraço.